Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso último episódio da primeira temporada do podcast Futuramente. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em tecnologia e inovação, e por mim, Carol Tamassia, jornalista da Rádio CBN. Esse é o 7º episódio de uma temporada que se propôs, com muita humildade, como diz a Marta, já disse isso pra gente, a explicar o que é inteligência artificial, em que pé a gente está no desenvolvimento dessa tecnologia e o que a gente pode esperar e projetar para os próximos anos. Um olhar mais amplo, sobre a inteligência artificial e como que ela está impactando a nossa rotina, o nosso dia a dia. Não é isso, Marta? É isso mesmo, a gente teve episódios incríveis, com convidados incríveis, tratando desde um letramento mais básico, para todo mundo entender as diferenças entre as IAs, o que elas têm de potencial, onde a gente está, para onde a gente está indo. E nesse último episódio a gente vai falar justamente da inteligência artificial na prática, desde as grandes cidades, como isso está sendo aplicado, até os mínimos detalhes do dia a dia em que a gente usa ChatGPT, Gemini, etc. Esse episódio vai ser um pouco diferente por causa disso. A gente vai receber 2 convidados. Uma delas é a cantora Julia B. Ela usa a inteligência artificial no processo de composição e de criação artística. E ela, inclusive, chegou a fazer um clone digital dela mesma. Ela vai contar essa história pra gente. E também teremos uma referência do nosso jornalismo, Carlos Alberto Sardenberg. Você que está acostumado a ouvi-lo na CBN, ler a coluna dele no jornal O Globo, sabe de quem a gente está falando. Ele contou que usa muito a inteligência artificial no trabalho diariamente, e ele vai explicar pra gente os detalhes daqui a pouco. Realmente, Marta, os usos e possibilidades da inteligência artificial que já estão ao nosso alcance são infinitos, né? É isso mesmo, a gente tem na palma da mão, no uso pessoal, todo mundo já deve estar em algum grau utilizando, não só o ChatGPT, mas a gente tem para música, para imagem, etc, etc. Mas quando a gente pensa no uso nível sociedade, as aplicações realmente são infinitas para levar a gente para aquilo que a gente chama de sociedade 5.0. Então, a aplicação da IA na saúde tem um potencial gigante de transformar a saúde em smart health. E aí a Smart Health é tanto em nível de sociedade, porque quando eu consigo detectar, lembrando que IA precisa de dados, quando você tem muitos dados, você consegue analisar padrões. E quando eu analiso padrões, eu consigo antecipar o que eu devo fazer para evitar epidemias, para proteger áreas que são menos favorecidas e que estão tendo maior incidência de algum tipo de doença, ou melhorar condições em determinados lugares para garantir saúde onde não tem. Então a gente começa a ter, tanto no nível da sociedade, que é excelente, porque você começa a direcionar para a população inteira algo que é bom, quanto no nível do indivíduo, que você consegue controlar passos, calorias, recomendações do que você vai fazer para que você tenha uma vida melhor e mais saudável. A mesma coisa acontece quando a gente fala de smart cities, a parte de trânsito, a parte de como que fluem as coisas, como que estão disponíveis determinados tipos de funcionalidades. Por exemplo, quantas escolas que eu preciso em um determinado bairro? Qual é o perfil daquele bairro para que você tenha determinados... É um bairro mais residencial? Precisa mais de padaria? Precisa de um posto de assistência médica? Então você começa a entender melhor os fluxos da cidade para ela funcionar melhor para o cidadão e funcionar melhor para todo mundo, porque quando você resolve, por exemplo, fluxos de trânsito, que é o mais básico, você ajuda a vida não só de quem está ali naquele trânsito, mas do outro lugar que não vai formar trânsito também, não vai prejudicar a cidade, Dá para aplicar a IA especificamente em todas as áreas que a gente tem hoje para transformar todas as áreas em mais inteligentes. Então, em finanças, em educação, então, nem se fala. Agora, inclusive, novas versões dessas IA generativas estão colocando modo estudo para que o estudante não possa copiar, colar. A IA ela é configurada para ir fazendo perguntas para te direcionar para um pensamento maior. Então, a gente começa a ter N variações da utilização dessa tecnologia para que ela melhore a inteligência em cada área que você possa imaginar da nossa vida. Indústria, comércio, marketing, que é a mais óbvia que começou a ser usada, porque usa muito conteúdo. Então, assim, tudo que tem o termo smart é porque ele tem a inteligência artificial junto, ajudando a fazer essa análise de dados, achando padrões, para ou fazer predição, que é para você evitar que coisas aconteçam como você não quer,
ou para fazer uma melhor gestão, uma melhor distribuição de recursos, etc. E tudo isso vem com uma boa dose de polêmica junto, muitas vezes, né? O caso mais emblemático aí das últimas semanas é do mundo da moda, que uma marca famosa, a Guess, fez uma campanha com modelos de inteligência artificial. Não eram modelos humanos, eram de inteligência artificial. E aí a polêmica, né? É super realista, você não diz. Saiu numa grande revista essa campanha. E aí o pessoal falando que isso já elimina 10 empregos de uma vez só. O maquiador, o fotógrafo, o diretor de produção, enfim. Aí tem gente falando, uma campanha preguiçosa. Tem gente elogiando, falando, é futuro, é mais barato. Toda vez que você tem uma frase que eu sempre falo, que é assim, tudo que puder ser automatizado será. Tudo. E por que a gente sabe que tudo que puder ser automatizado será? Porque durante a história da humanidade, toda vez que entrou uma automatização, ela elimina custo, diminui custo, ela aumenta a escala e melhora o acesso para as pessoas. Então, você pega no caso, eu não estou defendendo, eu estou simplesmente dizendo que a humanidade, a sociedade como um todo, acaba adotando esse tipo de solução porque ela acaba trazendo mais precisão, mais facilidade para quem produz, etc., e diminuindo custos. Se você pegar quando entrou o Uber, teve polêmica também, né? Como assim? Na hora, inclusive continua tendo várias polêmicas de o quanto que esse trabalho é um trabalho que está explorando ou não pessoas, se o dinheiro está indo para outro país, não está indo para outro país, mas independente dessas polêmicas todas, as pessoas continuam usando. Porque na hora de ela pagar a conta, que é uma conta mais barata, a sociedade acaba escolhendo. Então não adianta a gente brigar com aquilo que se parece como solução ou se manifesta como solução. A gente tem que descobrir formas de, conforme isso vai entrando, a gente garanta que as pessoas que são impactadas consigam ser distribuídas. E esse é o grande checkmate da IA, né? Se a gente não conseguir resolver isso, a gente deve ter, inclusive tem vários estudiosos de IA, pesquisadores, ex-funcionários das empresas de IA, dizendo o seguinte, que em 2026 a gente deve ter mais sinais, isso são sinais, né? A gente falou de sinais de mudança aqui em algum momento, mais sinais de coisas dessa mostrando que o futuro vai ser bem diferente, que a gente está tendo cenários apontando para menos utilização de trabalho humano em várias áreas, e 2027 a gente já começa a sentir mais fortemente os impactos, porque a economia não muda do dia para a noite, né? Você tem um cascateamento, a gente deve sentir isso mais forte. Então isso requer um pensamento de todos nós, né? O que a gente pode fazer para tentar resolver os impactos que isso causa, mas é muito pouco provável que se consiga parar a utilização. Eu tenho acompanhado também várias notícias de grandes empresas de tecnologia que estão demitindo. Milhares de pessoas estão sendo demitidas. Fora isso, várias predições que profissionais júnior que entram nas empresas com menos já não estão sendo contratados por N motivos. E a IA está ajudando a ter menos contratação. E aí como é que você faz com esse desemprego enorme de jovens que também não estão conseguindo entrar no mercado de trabalho? Então, é muito complexa a estruturação, a gente está tendo uma reestruturação econômica, social, de comunicação. Você falou agora das modelos, né? Mas a gente está tendo N questões na área de educação ou mesmo na área de comportamento de pessoas que estão se relacionando com IA com mais intimidade. Como amigo, não precisa nem ser namorado, namorada, como amigo. E quando você tem um amigo, ele tem uma influência sobre você muito maior do que uma pessoa qualquer ou a mídia de maneira geral. E quando você associa um sistema computacional a um vínculo afetivo, você muda a natureza. É diferente da natureza que a gente tem de navegar em redes sociais, onde outros humanos estão publicando, ou você tem alguns conteúdos que são programados para ser humanos. Então, assim, a gente está tendo, o que eu acho que é legal a gente ver nesse episódio que está fechando isso daqui, né? É para as pessoas prestarem atenção nas transformações que a gente está tendo. A gente falou de futuros aqui, tem cenários espetaculares, que a gente falou de smart, um monte de coisa. Tem cenários desafiadores. E a gente é corresponsável em criar esses cenários. Então, a gente teria que estar muito atento. Por exemplo, no caso dos companheiros de IA, e a gente tem que ver como a gente tem que ser humilde de novo, né? A gente abriu esse podcast, o primeiro episódio falando disso, tem que terminar falando disso, porque a primeira reação das pessoas é falar assim, não, um companheiro de IA é uma coisa péssima, que você está substituindo o humano, que você está tirando a humanidade. Mas tem N situações em que um companheiro de IA pode ser muito bom para você praticar, para simulação, desde que você tenha consciência que aquilo lá não é um outro ser humano. Então, tem coisas boas que você pode utilizar,
mesmo na primeira reação parecendo ruim. Lembrando de novo, tecnologia não traz coisas boas só e não traz coisas ruins só, ela traz as duas. E aí eu acho que se a gente tivesse que pensar no que esse, né, primeira temporada desse podcast deveria fazer, se as pessoas saírem daqui com vontade de tentar entender o que está acontecendo conforme as coisas vão acontecendo, eu já fico bastante feliz, né? Que você tem esses direcionamentos e você começa a se sentir um navegante corresponsável pelo que acontece. Então, eu quero conversar com você aqui sobre uma viagem recente que você fez. Você foi para o Japão, lá para Osaka, né? Teve a Expo 2025, ela está acontecendo em Osaka, no Japão. Para quem ainda não sabe, é uma feira mundial que acontece a cada 5 anos e nela os países apresentam as inovações, soluções para esses desafios globais. E achei interessante o tema desse ano, que foi Projetando uma Sociedade Futura para as Nossas Vidas. O que você viu de futuro e de presente já virando futuro nessa Expo, Marta? O que é bem legal nas Expos, elas têm não só um papel de mostrar o que está acontecendo no mundo, mas elas têm um papel importante para cada país como soft power. Soft power é você se posicionar, né, dentro de um cenário onde os outros também se apresentam, você se apresenta e diz para o que você veio. Então é uma oportunidade bastante grande de você, num evento, visitar vários países, entender a cultura e a dinâmica desses países e como que eles estão se relacionando não só com tecnologia, mas com visão, né, de sociedade, etc. E nessa específica, eu já tive na de Dubai. A de Dubai foi incrível, porque inclusive ela era bem direcionada para negócios. Essas expos, elas funcionam com cada país apresenta o seu pavilhão, com as suas visões e posicionamentos. E o país host, ele traz alguns pavilhões específicos sobre a temática que ele apresenta no ano. Então, sustentabilidade, visões de futuro, etc. E esse ano foi o Japão. Algumas coisas foram muito legais, porque eu consegui ver muita coisa de cidade do futuro, transporte do futuro. Por exemplo, esses cachorros que a gente tem visto, robóticos, já tem disponível algumas versões de cavalos, assim. Então, um transporte que você vai fazer uma trilha no meio do mato, montado num cavalo desse. Ou você consegue analisar como que as cidades inteligentes conseguem funcionar no fluxo de dados. Uma coisa que é bastante interessante, que o foco era a sustentabilidade, é como que você consegue pegar o lixo, um dos pavilhões, que era o pavilhão do Japão, você consegue pegar tudo, era totalmente sustentável, totalmente um ecossistema, que tudo que você descartava, você quebra nos elementos mais básicos, que nem se fosse um Lego, para você construir tudo aquilo que você quiser, inclusive materiais. Então, se transforma em energia, em materiais, e eles explicavam esse processo, que é bastante didático, bastante interessante. Você conseguia visualizar isso no Você consegue visualizar e você consegue ver junto com as outras tecnologias como que esses substratos depois viram bancos para sentar, vira matéria para você depois poder utilizar, a função das algas. Então é bastante educativo. Eu recomendo muito que pelo menos uma vez na vida as pessoas consigam ir para uma expo, porque você inclusive vê as diferenças de culturas dos países, como eles mostram as coisas, como eles se apresentam, como eles te recebem. É bastante interessante. Além da Expo, uma das coisas que eu buscava nessa viagem, eu tive em Taiwan também, e a gente sabe que Taiwan é líder mundial de produção de semicondutores, 60% dos semicondutores do mundo são produzidos em Taiwan e 90% dos chips mais poderosos do mundo são produzidos, então eles são número 1. E é interessante você ver que tanto o Japão quanto o Taiwan, eles são top de tecnologia num monte de coisa, na ponta, né, nas indústrias, em cidade inteligente, Taipei, que é a capital, usa todos os fluxos, tem inclusive veículo autônomo, etc. Mas no dia a dia do cidadão, para você usar em lojas, na rua, etc., a gente tem pouca interação com tecnologia de ponta. Então, isso é uma coisa que é até interessante, que aqui em São Paulo acho que a gente acaba tendo mais em alguns momentos. Então, a gente não vê aquilo que está acontecendo por detrás. Parece que a gente tem uma mão invisível, né, por detrás da tecnologia funcionando, mas ainda não está tão visível para o cidadão. Eu acredito que isso é no mundo inteiro ainda, que a gente vai começar a ver mais quando os robôs, né, a gente falou isso em algum episódio aqui, quando eles incorporarem a parte física de interação maior com as pessoas. Um dos países que eu visitei nessa viagem também foi o Cazaquistão, e foi bem interessante, porque a nossa guia eu não sabia disso, o Cazaquistão tem um super app, que nem a China tem.
Então, o cidadão faz tudo pelo app. Ele paga a conta, ele vai no mercado, ele paga táxi, ele chama táxi, ele faz todas as coisas. Então, essas experiências são bacanas para a gente ver como que os países estão adotando, onde você não imagina, às vezes tem uma tecnologia maior do que outra, mas, na realidade, na ponta ainda para o cidadão, a gente tem uma interação mais discreta, a gente não vê tanto, né? Por detrás, aquilo é bem forte. E aí, na prática, é o nosso tema de hoje. A gente vai receber agora o jornalista da CBN e do jornal O Globo, que é Carlos Alberto Sardenberg. Ele contava pra gente, nos bastidores, sobre o uso que ele faz da inteligência artificial no trabalho. E a gente achou muito interessante. Ele divide aqui agora com você também. Não é isso, Sarda? Obrigada por ter vindo aqui. Bom, obrigado pelo convite. Vou dar 2 exemplos, né? Um é mais ou menos um tipo brincadeira, né? Que eu escrevi uma coluna sobre o problema da inflação no Brasil, a inflação está alta e tal. Eu escrevi uma coluna que eu escrevi para o Globo. Depois eu botei o texto no chat GPT e falei assim, reescreva esse texto na linguagem de Nelson Rodrigues, né? E levei um susto, porque veio muito rapidamente a resposta e era um texto do Nelson Rodrigues. Tinha o mesmo conteúdo do que eu havia falado, né? O mesmo conteúdo, e o que eu dizia é que o arcabouço fiscal não estava funcionando, que a inflação estava alta, que a causa da inflação era o excesso de gastos e tal. E ele recontou essa mesma história na linguagem do Nelson Rodrigues. E saíram algumas pérolas, então, por exemplo. Aí lá pelas tantas diz assim, né? Que o arcabouço fiscal não funcionou e o resultado foi mais inflação. Né? Aí ele pôs assim, mais inflação, essa dançarina promíscua em praça pública, que é Nelson Rodrigues puro, né? E aí o texto todo vai assim, brincando com isso e vai colocando o estilo do Nelson Rodrigues. E ao terminou o texto e tal, e entrou uma mensagem, entende? Se você quiser uma versão ainda mais contundente e mais forte, é só pedir. Aí eu pedi, pois não, por favor, faça essa nova versão. Aí veio o Nelson Rodrigues esculhambando tudo e tal, não sei o quê. Aí exagerado, né? E esse eu uso. Agora, eu uso bastante para pesquisa, né? Uso bastante para pesquisa e você pode elaborar, né? Por exemplo, eu pedi outro dia, estava escrevendo sobre política econômica e tal, eu pedi que o ChatGPT me fizesse um resumo neutro do arcabouço fiscal. Aí veio, o arcabouço fiscal é uma política do governo iniciada em tal época e tal, não sei o quê, o objetivo é reduzir a inflação, assim assado e tal, reduzir os gastos do governo. Vinha um relato neutro sobre o que era o arcabouço fiscal. Aí eu botei o seguinte, agora reescreva na visão crítica do jornalista Carlos Alberto Sardenberg. Primeiro parágrafo começava assim, o arcabouço fiscal é insuficiente para conter os gastos públicos e tal, não sei o quê. Certo? Quer dizer, e aí via críticas que eu já tinha feito em textos anteriores, né? Então, foi isso. Então, eu tenho usado bastante para pesquisar e você vai conseguindo ajustar, né, a pesquisa, né? A resposta não vem boa, você fala, não está bem essa resposta e tal. Eu tenho um dado divergente na coluna sobre o Trump. Eu pedi dados sobre, por exemplo, vendas de automóveis nos Estados Unidos e veio errado a informação. Aí eu falei, olha, eu acho que essa informação está errada, porque você misturou os números e tal. Ele falou, sim, é verdade e tal. E aí veio com outro número que aí estava correto, entende? Que estavam os números corretos. Então, Então, você sabendo pesquisar, tá vendo como direciona bem, né? Porque às vezes vem com engano, né? E você pede para refinar o dado e aí vai refinando, né? E para mim quando eu comecei no jornalismo, era máquina mecânica, né? E a pesquisa, quando a gente ia fazer pesquisa, você pegava uma pasta com recorte de jornal. Nossa. Essa era a pesquisa. Você tinha um departamento de pesquisa. Para ajudar, né? Um departamento de documentação que geral era muito grande, tinha muita gente, e eram pastas, entende? Se pedia, queria fazer uma pesquisa sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Então você pegava lá a pasta Rússia. Aí vinha uma pasta, um monte de coisa, recorte de jornal, recorte de revista e tal. Essa era a pesquisa. Nossa, mas vê como é mais limitado, né?
Você tinha poucas... Claro. A quantidade de informação que você conseguia. Mas tem uma coisa bem legal na fala dele, que é o repertório, né? Que senão você não consegue fazer essa análise de que algo não está batendo e se extrair o melhor do que está acontecendo ali. E é interessante também estatísticas sobre as novas versões dos modelos, conforme eles vão ficando, né, melhores. Quanto melhor o modelo, melhor ele mente. Então, a gente tem que ser melhor também para detectar, porque os modelos não falam que eles não sabem. Eles sempre te dão uma resposta, mesmo que aquela resposta seja impossível. Verdade. E é uma falta de, graças a Deus... Não fica com que é o que a cara gente de uma resposta muito errada, né? Às vezes fica. Se você ficar insistindo... Teve uma vez que eu queria fazer um subtítulo e eu queria as 3 letras começando com, sei lá, a letra, era, acho que D. Eu falei, agora faz... Fui brincando, né? Agora faz com F. E foi fazendo. Aí tem uma hora que eu falei, vou pedir com X. Não tem como se fazer com X. Assim, não dá para fazer um subtítulo com 3 palavras com X que tivesse colocado. E aí ele começou a colocar outras que não começava com X. Eu falava, mas você não está começando com X. Aí ele fica falando, eu estou começando com X. Então se perde, que são as alucinações, né? A partir de um certo grau não adianta mais, tem que pegar uma outra sequência aí. Mas veja como o repertório é fundamental para que você consiga extrair o máximo. E entender que é uma ferramenta criativa, né? Que não é uma ferramenta que é escrita em pedra. Agora está trazendo as fontes, né? Então agora é bem legal que ele está trazendo fontes. Isso, ele indica as fontes. E agora já melhora um pouco para a gente, inclusive ter que... Antes você tinha que sair de lá e pesquisar fora, vai melhorando. Eu lembro quando surgiu o ChatGPT, a gente na redação, você comentou que fez uma busca e eles não sabiam que o Lula tinha ganhado, que era o presidente, não estava atualizado ainda. Não, era 2000, ele estava só até 2021 e a gente estava em 2023. Entendeu? Então tinha acho que agora não acontece mais isso. Não, né? agora não. E agora tem várias que inclusive checam online. E logo no começo, quando a gente começou a testar aqui na redação, eu me lembrei agora disso, que a gente começou a testar aqui na redação, não sei quem que foi, um colega nosso aqui que pediu um texto, escreva sobre a inflação brasileira nos últimos anos, no estilo do jornalista Carlos Alberto Sardenberg. Aí veio o texto... Foi o Leandro Gouveia. Foi o Leandro. Ele veio o texto, ele veio me mostrar. Eu podia ter publicado aquele texto. Se você utilizar, e aí tem essa questão, no evento do Gartner do ano passado, eles trazem 10 tendências, né, de como que vai o corporativo nessa área, etc., e vai evoluir. Então, vocês lembram quando a gente começou a dar autorização para que a organização olhasse nossos e-mails, que são os e-mails corporativos? Isso também antigamente não era uma coisa resolvida, foi resolvido ao longo do tempo. Agora a gente vai dar, uma das tendências é a gente dar autorização para a organização usar o nosso perfil, o nosso formato de personalidade, a gente para trabalhar com as nossas características dentro de determinados contextos. Então vai começar a ter essa questão de, ok, você trabalha aqui, eu posso te usar dentro daquele grau, começar as questões jurídicas com relação a isso também, né? Então a gente tem um caminho longo. E tem um caminho longo e tem coisas, se vocês for falando eu vou lembrando, eu lembrei de uma amiga minha, não posso citar o nome nem a empresa, por razões óbvias que vocês vão entender. Ela trabalhava, era diretora de um grupo, ela fazia relatórios e o CEO rejeitava os relatórios dela. Não conseguia emplacar quase nenhum relatório. Pedia, me dá um relatório sobre isso, ela fazia, rejeitava, pedia para fazer de novo e tal. Aí, o que ela fez? Ela fez uma pesquisa sobre os textos do CEO. Palestras do CEO, textos do CEO, etc. E aí, pediu para fazer texto na versão do CEO. E aí passou. E aprovava todos, não é? Eu conheci um executivo em Portugal em 2023, desculpa. Tinha acabado de surgir o ChatGPT, foi mais ou menos junho, eu tinha uns meses lá, que estava em utilização. E ele tinha sido desligado de uma empresa, queria trabalhar em outra. Tudo que ele fazia de entrevista, ele não era aceito. Ele falou etarismo, ele já estava com mais idade, etarismo. Então, o que ele fez? Ele começou a pegar o ChatGPT e analisar o que o RH procurava e como que ele podia combater o etarismo nas submissões dele. Aí ele começou a fazer isso, começou a ser aceito em trocentas entrevistas de emprego. Depois ele usava o ChatGPT para fazer as atualizações dos feedbacks que ele tinha. Então ele voltava da entrevista, atualizava lá para fazer a próxima etapa, que seria o essay, a carta de intenção, etc., para fazer avançando e assim conseguir emprego. Então um monte de gente está usando. Até tem uma questão aqui que é questão ética, né? Até que ponto você está extraindo o seu máximo potencial? E aí começou um monte de gente usar para escrever de maneira mais legal, para fazer entrevista, a florear tudo, e às vezes você não tem tudo aquilo, né? Então, de novo, volta a questão da desigualdade. Você pega uma pessoa muito boa que não sabe usar isso,
ela acaba perdendo uma pessoa que sabe usar isso e nem é tão boa, mas ela sabe colocar da maneira mais adequada. Então tem uma linha tênue aí, né? Exatamente. Mas é um instrumento, nossa, indispensável hoje, eu diria. E facilita muito, né? Você vai fazer uma pesquisa sobre, como eu estava dizendo, sobre venda de automóvel nos Estados Unidos. Não é fácil você achar, porque você tem muitos dados, dado mensal, dado anual, dado não sei o quê. Aí você acaba tendo que ir num veículo, em outro e tal, não sei o que. Aí nesse aí já vem tudo pronto, entende? Mas só que você tem que, não pode bobear, porque eu pedia o número, a venda de veículos nos Estados Unidos, me deram o número mensal. E era claramente errado. Então, tem que entender e tem que analisar, né? A gente falou um pouquinho aqui de pensamento crítico, que é isso. Quando a gente pergunta para o mundo algumas coisas, a resposta não vem pronta para aquilo que a gente quer. A gente tem que analisar da onde veio aquela resposta, qual o contexto, quais são as... para que a gente possa usar o que interessa para a gente, ou seja, especificamente no nosso, né, recorte. Veja como isso vai levando a gente para um patamar humano de pensar melhor. A gente tem que pensar melhor para conseguir usar isso de maneira adequada, né? Muito bom. Adorei sua visita Eu aqui. também. Acrescentou demais na nossa conversa, Sardenberg. Valeu, obrigado a vocês. Muito obrigada. Até mais. E agora a gente vai trazer exemplos de como a IA pode ser usada no ambiente artístico. A gente vai ter uma conversa, a gente vai receber a cantora e compositora Julia Bi, que ela fala como usa a IA no processo criativo e até na rotina pessoal. Ela, inclusive, já foi até convidada para palestrar sobre o assunto na ONU. E ela conversou com a gente direto de Los Angeles. Muito obrigada por me receber. Estou muito feliz de estar aqui, de poder falar sobre esse assunto que eu adoro e que é tão importante e relevante nesse momento que a gente está vivendo. E eu começo já perguntando, em que momento a inteligência artificial entrou na sua carreira? O que despertou em você o interesse por essa tecnologia? Acho que comigo, inicialmente, foi uma coisa da mesma maneira que impactou todo mundo. Eu fiquei sabendo que existia um tal de ChatGPT e queria entender como ele funcionava. E meu contato começou através do ChatGPT, mas rapidamente eu descobri outras ferramentas como o Midjourney, como o Runway, que é uma plataforma de texto para vídeo, imagem para vídeo. Eu comecei a usar essas ferramentas como se fossem meu assistente mesmo, assim, para me trazerem auxílio criativo em conseguir canalizar as ideias para chegarem no lugar certo. Mas começou como uma coisa muito... um flerte, eu diria, entre o ChatGPT e aos poucos eu fui ficando muito impressionada mesmo com a tecnologia e entendendo como que ela poderia ser um apoio ali para mim, para eu conseguir trazer a visão que eu estava tendo à realidade. E como é que você usa a IA nos seus trabalhos, né? Então, imagino que no ChatGPT foi uma coisa mais pessoal, para a coisa do dia a dia e tal. E para o trabalho, para essa produção sua, como é que você começou a usar? Na verdade, foi o primeiro contato que eu tive. Nada do que eu já lancei passou pela inteligência artificial. A última música que eu lancei, eu acho que agora vai fazer uns 2 anos. Eu estou me preparando para lançar o meu projeto agora, que ainda não sei o quanto que ele vai conter ou não de inteligência artificial. Mas eu acho que é muito uma ferramenta que ajuda no meu processo, sabe? Eu, por exemplo, eu tinha um clipe para gravar de uma música que ainda não saiu. E eu tinha uma visão de certas cenas, como eu queria, de certos... imagens, eu estava fazendo a codireção desse clipe, então para mim foi muito bom poder criar a imagem primeiro no Midjourney e apresentar isso para o meu diretor de fotografia para que ele conseguisse ter um resultado muito mais certeiro. E eu sinto que funcionou assim de verdade. Fora isso, eu comecei a usar também como eu tenho essa música daqui, que eu tenho muitas músicas guardadas no meu celular. E muitas vezes eu acho que você ter um visualizer, algo para acompanhar a música, é muito gratificante, mesmo a música não tendo lançado ainda. E tem uma música minha que eu tinha uma ideia para um clipe que se eu fosse gravar, de fato, ele custaria, sei lá, $milhões, porque tem cada cena, assim, uma cena na pirâmide do Egito, uma cena na muralha da China. Isso foram coisas que eu só consegui fazer por causa do IA, eu só consegui fazer porque o IA conseguiu colocar a minha imagem em todos esses lugares ali do mundo. Isso foi um experimento mais do que qualquer outra coisa, nunca lançou esse clipe, mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, sabe? Criativamente, é como se você estivesse dando um Lego para uma criança. Para mim, você me dá uma ferramenta dessas para trabalhar. E toda a sua equipe vai com você, entra nessa de trabalhar com IA e automatizar mais essa produção?
tem muita gente que ainda acha estranho, tem muita gente que ainda não se identificou, mas eu acho que quando você toma de um lugar de realmente ser uma ferramenta criativa para conseguir tirar o que está aqui nessa minha cabecinha e trazer uma representação visual do que isso pode ser, é muito poderoso, sabe? Eu já escrevi até roteiro com o IA. Bom, eu escrevi o roteiro e eu pedi para o IA me ajudar a criar as imagens para o roteiro, porque não bastava só ter o texto. Eu queria que as pessoas que estivessem lendo tivessem um apoio visual. E também, assim, por diversão. Não é que foi um roteiro, que vou vender esse roteiro para nenhum lugar. Só tava, tipo, um fim de semana com muito tempo mesmo. Tipo, exercitando, né? Eu gosto de exercitar minha criatividade de maneira diferente. Eu acho que o IA, ele é realmente um amigo durante esse processo para mim. No documentário Mentes Digitais do Fantástico, você criou um clone digital, né? Como é que foi essa experiência? Cara, foi um sonho. Eu tava doida para fazer isso já, desde que eu soube que a tecnologia existia. Isso tudo partiu, na verdade, porque eu fui para Londres pela primeira vez no ano retrasado. E eu tive a oportunidade de assistir um show chamado ABBA Voyage, que é um show do ABBA, onde eles criaram clones realmente deles, hologramas, e eles fazem ali toda sexta, sábado e domingo, lotam uma arena de pessoa com o show dos clones do ABBA. E eu fui para essa experiência e foi, assim, surreal, alucinante. Eu sou muito fã da banda e hoje em dia não conseguiria assistir um show deles que já estão numa certa idade com a mesma intensidade, né, que eles faziam shows nos anos 70. Como eu sou muito fã da banda, trouxe uma certa nostalgia para mim, assim, poder você sentar, absorver tudo aquilo, mas ao mesmo tempo que eu estava no passado, eu estava no futuro, porque eram hologramas e você via uma pessoinha desse tamanho do nada aumentar e virar uma cabeçona gigante, sabe? Eu acho que tinham tantos elementos visuais ali que me chamaram a atenção e foi surreal, incrível, e eu saí de lá falando, não, gente, que isso? Eu preciso fazer meu clone, isso é o futuro, eu preciso fazer meu clone. E a CAA, que é a minha agência, eu já estava trabalhando com eles antes de saber que eles tinham essa tecnologia, eles sabiam que eu tinha essa vontade de trabalhar com mais coisas de IA, e eles me falaram, então, a gente tem essa ferramenta, que é muito legal que eles fazem isso, onde os agenciados da empresa, o clone ele é seu, ele é legalmente seu, então a empresa não pode fazer nada com o seu clone sem você autorizar, mas eles te dão ali todas as ferramentas para você criar um clone digital. Foram mais de, sei lá, 1000 câmeras numa bola redonda, onde eu entrei com uma roupinha e uma touca e fiz uma plétora de expressões diferentes e falei coisas, enfim, fui me imergindo ali na tecnologia e captando todos os cantinhos possíveis do meu rosto e as minhas microexpressões e cada ruga e cada movimento. Depois eu cantei em inglês, eu cantei em espanhol, eu cantei em português e o IA absorveu todas essas partezinhas de mim. Meu objetivo é usar esse clone para alguma coisa no futuro, por enquanto ele está lá guardado, mas eu tenho muita vontade de usar. E que bom, né? Fiz o clone com 25 aninhos na cara. Forever young. Que delícia, muito bom. E você falou na ONU também, né? Sobre IA, direitos autorais. Como é que foi essa experiência dessa fala? O que você apresentou lá? Isso foi muito surreal, porque o meu sonho antes de ser cantora era trabalhar na ONU. Então, assim, eu fui a palestrante mais jovem na história da WIPO, que é a Organização de Propriedade Intelectual Mundial. Uhum. Exatamente. E de poder estar ali rodeada de pessoas que tinham muitas opiniões diferentes, mas pessoas que tinham um advogado que, por exemplo, estudava inteligência artificial há 15 anos. Eu falei, nossa, você estudava uma coisa que há 15 anos atrás nem existia direito, né? Então é muito impressionante você ver. Eu senti ali o peso, né, de realmente foi a primeira conferência sobre IA na ONU no mundo. Então era a primeira vez que os países estavam tendo acesso a panelistas do mundo inteiro trazendo informações, desde informações mais do dia a dia, de como estava sendo usada a tecnologia num processo artístico, como o meu, por exemplo, mas também informações de pessoas que já estão trabalhando e estão estudando as consequências legais disso, as consequências do output de uma máquina dessa e de como você treina as máquinas, enfim, foram diversos assuntos que foram trazidos. Eu aprendi mais do que ensinei, mas a minha apresentação foi
muito sobre tudo que a gente está falando agora, sobre como que eu uso IA no meu processo, sobre como eu já usei IA para criar um visualizer, sobre como eu usei IA para me ajudar a trazer essa visão do clipe. Eu já usei na minha turnê, inclusive, eu criei um look com inteligência artificial que eu trouxe à vida através de um designer, de uma pessoa. Então, era me mostrando, assim, aplicações diferentes da tecnologia na minha vida, e conheci tanta gente incrível. Conheci uma menina chamada Emi Kusano, que é uma artista japonesa que trabalha com IA, ela cria versões diferentes dela mesma no IA em várias situações, e ela expõe em galerias no mundo inteiro hoje em dia. Então é muito legal. Eu também conversei com uma menina chamada Charlotte, que era da França, e ela tem uma empresa chamada Alias, onde você passa uma tarde em Paris, você conversa com o robô e você ensina para o robô tudo sobre a sua arte. Ele começa a aprender e fazer um... Eu não fiz essa experiência, isso foi ela me contando de como que que acontece. E aí, depois dessa tática, você passa com o robô, ele absorve tudo sobre você, no dia seguinte você volta, e agora ele te ensina sobre você. Ele começa a analisar muitas... coisas sobre a sua arte, como elas se conversam, desde pinturas do começo da sua carreira até pinturas do final da sua carreira, músicas do começo da carreira, músicas do momento presente, e ele vai te trazendo insights sobre a sua própria arte. Eu achei aquilo dali, eu falei, como assim? Eu sempre fui muito apaixonada por tecnologia, e eu acho que é muito importante que os artistas não tenham medo da inteligência artificial, porque se a gente tiver medo da inteligência artificial, ela cai muito para a mão, onde já está caindo, para um lugar corporativo, para um lugar onde a tecnologia é usada contra a gente, não ao nosso favor. E acho que encontrar maneiras de usar a tecnologia ao nosso favor é uma das minhas missões, assim, em vida. Os artistas, muitos têm preocupação com a questão dos direitos autorais, né? Isso é o problema na sua visão? É uma preocupação 100% válida, assim. Eu fiquei até assustada quando a gente estava na ONU, que esse advogado, que era um advogado da Costa Rica, que já tinha estudado AI por 15 anos, ele trouxe essa visão de que o que já foi feito de danos, os danos que já foram causados, não tem como ser recompensados. Então, tem muita gente que foi extremamente afetada pelo uso da IA de maneira errada, e não tem muito como você voltar no tempo e corrigir, porque são muitas criações, e não teria como você voltar em cada criação e qual que foi usada para uso pessoal e qual que foi usada para um uso comercial, e isso dá um medo, de certa forma. Mas não tem como parar a IA, né, Júlia? Não tem como parar. Não tem como parar a IA, e é justamente por isso que eu falo que a gente tem que entrar junto, no sentido de... Se a gente não se apossar da tecnologia e buscar maneiras de usar ela a nosso favor, com certeza terão pessoas usando ela contra a gente, contra a nossa arte, criando artistas que não existem, porque a tecnologia ela não vai parar. Então eu acho que é muito, não sei, interessante para mim saber cada vez mais esses pontos de vista das pessoas que estão olhando, mas estando lá em Genebra e olhando para as pessoas pela primeira vez, criando uma base de entendimento sobre o assunto, foi aí que eu percebi, eu falei, nossa, ainda vai faltar muito tempo para a legislação conseguir chegar, como sempre foi, né, a história do mundo. A legislação sempre demora muito tempo para acompanhar o problema que está acontecendo de fato. Então, é importante que esse clima, pelo menos para mim, é importante que esse clima de medo, de afastamento da AI e dos artistas não seja prolongado, porque não há como reparar os danos que já foram feitos, só há como olhar para frente e criar legislação e proteções para os artistas agora, para que no futuro estejamos mais protegidos. E o conhecimento acho que é o caminho para isso, né? O artista buscar também conhecimento, estudar e aprender sobre a IA, em vez de apenas rechaçar. Com certeza, com certeza. E olhar os pontos de vista diferentes, né? Porque é muito fácil você condenar algo que você não entende quando a pessoa que criou aquilo foram anos de pesquisa e anos de... Para você criar uma máquina que tem tamanha perspicácia, tamanha eficiência, é muita dedicação. E eu também admiro isso. Então, de poder ter uma troca num lugar verdadeiro e entender como que uma coisa que eu fiz, por exemplo, que eu nunca imaginei fazer, teve tantas músicas na minha vida que eu falo, essa música está muito metafórica, essa música ela não tem sentido. E aí uma vez eu peguei uma letra minha de uma música que já tinha lançado, eu falei para a IA, analisa essa música. E a IA me trouxe uma análise tão coesa e coerente da música. Eu falei, bom, a esse ponto o problema é de quem não entendeu, né? Porque se o robô entendeu... Eu passei o recado. Eu acho que traz uma certa confiança, né? Tipo, se o robô entendeu, né?
alguma coisa certa eu fiz. E aí você, fora da questão de produção, de trabalho artística, né? No lado pessoal, para que você usa, assim? Roteiro de viagem, para que você usa? Eu uso muito para me ajudar a organizar minha agenda. Eu uso, eu uso muito para, não sei, acho que tem certos momentos que você tá. O que eu gosto do ChatGPT, eu acho ele muito democrático, eu acho ele muito calmo, tranquilo, ele nunca se exalta. Então, se eu tô com muita raiva sobre algum assunto, eu trago para ele é tipo um terapeuta mais relax do mundo, assim. Ele traz uma visão objetiva, onde você não fere o outro. Então, quando eu tô, assim, bem em bom carioquês, pistola, eu passo pro ChatGPT para ele me trazer uma versão mais equilibrada, assim, do que eu posso responder. Até quando eu tô numa briga, assim, sabe? De verdade. É uma coisa que virou já uma extensão minha. E não só o ChatGPT, outros tipos. O próprio Meta AI, que é a IA do Instagram. Tem um IA para tudo hoje em dia. Então, tem muitos IAs específicos que você pode trazer para certas coisas. Os agentes de IA, né? É, obviamente, uma ferramenta de pesquisa perigosa, porque ele inventa muita coisa. Então, existem outros IAs, por exemplo, tem um IA chamado Perplexity, que ele só te traz respostas se elas são baseadas em fontes científicas e aprovadas. Então, se você está querendo fazer uma pesquisa mais densa, uma pesquisa onde você precisa ter responsabilidade com a informação que você está fazendo, você pode usar essa ferramenta. Claude é uma outra perspectiva, é um outro tipo de IA, e eu sinto que cada um tem sua personalidade. Dentro do ChatGPT, você também tem outros 1000 ChatGPT, tipo GPTs dentro do ChatGPT. Então, um que eu descobri recentemente é o Astrologia GPT, onde você coloca a sua data de nascimento e ele cria seu mapa astral e ele te fala várias coisas sobre o seu mapa, sobre seus signos, sobre o que significa ter, sei lá o que, em Mercúrio, conjunto com Áries. É uma maravilha, assim, é um astrólogo que nunca acaba. Muito bom. Júlia Bia, é um prazer te receber aqui, é muito bom contar com o seu depoimento e com a sua experiência, né, de uso da inteligência artificial no trabalho e também a gente conhecer um pouquinho no seu dia a dia, no seu uso pessoal da IA. Obrigada pela participação, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a vocês. Eu tenho pouca experiência ainda do que eu pretendo ter com essa tecnologia, mas é uma coisa que eu realmente acredito muito que é o futuro. Acredito que nós artistas temos que buscar maneiras de abraçar essa tecnologia na nossa vida, até para conseguir nos apossar do lugar e defender os nossos direitos enquanto essa tecnologia é construída. Então, muito, muito obrigada pelo tempo, pelo papo e parabéns pela série, pela coragem, né, de abordar um assunto que é tão polêmico, mas tão incrível hoje em dia. Obrigada, valeu, viu? Takeaway. E agora é aquele momento que a Marta embala a nossa conversa para a viagem. E hoje a gente vai fazer um takeaway diferente, porque a gente vai resumir, um resuminho breve, das principais coisas que a gente falou ao longo de todos os episódios da temporada. Foram 7, esse é o 7º episódio, então a Marta agora vai resumir, você vai ficar com os highlights dos outros episódios também. Bom, nessa temporada a gente teve foco na IA. E a gente começou no primeiro episódio discutindo os aspectos fundamentais da IA, né? Então isso foi algo que, se você não viu ainda, vai lá para entender os tipos de IA, o que ela pode fazer, para que nível que ela vai, os impactos que ela tem. Então é um bate-papo sobre isso. No segundo, a gente recebeu o Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, e ele falou muito sobre como o brasileiro usa IA, como que a gente está nesse cenário atual, como que as pessoas enxergam a IA. Isso também é bastante importante, porque essa percepção ela faz diferença na adoção, ou como que você reage, ou como que você imagina futuros. Então, a gente tem que se preparar para isso. Foi muito bacana o episódio com ele. No terceiro, a gente trouxe o Álvaro Machado Dias, que é da casa. Brilhante, Álvaro, falando sobre geopolítica de IA. Então, se a gente no passado tinha determinados recursos que eram importantes e a política dos países se girava, circulava em torno disso, agora o grande recurso é IA e não só IA, tudo que é necessário para produzir IA. Então, a gente discutiu sobre isso. É uma discussão que continua, inclusive com relação
qual é o papel que o Brasil tem nessa situação, né? A gente é usuário de IA, então como que cada país está se posicionando. Isso se conecta muito com o que a gente falou nesse episódio sobre a Expo, como que os países se posicionam, né? Aquela coisa de soft power, né? Como que você nesse jogo global se coloca, se posiciona, ganha força, colabora. Então, esse episódio foi sobre isso. No quarto episódio, a gente falou sobre os impactos da IA no mercado de trabalho. O nosso convidado foi o Wesley Vaz. Ele tem uma experiência incrível em aplicar, inclusive, IA em vários órgãos públicos e como que ele muda a dinâmica do trabalho nesses órgãos. Então, é um caso prático aqui do Brasil. Então, a gente discutiu esses impactos, para onde que pode ir, quais são as nossas necessidades. Falamos um pouquinho sobre as habilidades também. Então, as habilidades fundamentais, e eu vou reforçar de novo aqui, pensamento crítico, #fica a dica, é a habilidade 0. Depois, no episódio 5, a gente teve a juíza Renata Baião, maravilhosa, e a gente teve um papo aqui para falar sobre ética, regulação, como que a gente está enxergando isso, como que o Brasil está, como os outros países estão, a importância da ética. Então, lembrando, talvez o ponto mais importante para a gente ter em mente sobre esse episódio, que o aumento de inteligência sem ética é cruel. Então, inteligência sem humanidade, sem amor, sem ética é cruel. E aí, no 6º episódio, a gente começa a pensar no futuro. A gente recebeu a querida Rosa Alegria, futurista, que está integrada, é um dos nomes fortes do Brasil, integrada com vários projetos de futurismo há muito tempo. Quando ninguém falava de futurismo, a Rosa já estava aí falando, pensando e analisando cenários, possibilidades, como que a gente tem que se preparar para esse ambiente super, hiper, mega blaster acelerado que a gente está vivendo, tendo a capacidade de traçar cenários para que a gente não só pense neles, né? O futurista, ou quem lida com futuros, todos nós, né? A partir de agora, é quem cria futuros, não é só quem pensa, porque a partir da hora que você tem cenários, você fica menos ingênuo, né, com relação ao que pode acontecer, e aí você escolhe os cenários que você prefere e você atua para evitar os cenários que a gente não quer. E no caso de IA, a gente já viu que a gente tem cenários incríveis que podem acontecer, que a gente quer que aconteçam, e algumas coisas que a gente gostaria que não acontecesse, a gente tem que atuar todos juntos para isso. E hoje, né, que a gente fecha de uma forma deliciosa. Obrigada, Carol, obrigada a toda a equipe que está aqui. Foi uma delícia, né, de temporada, com aplicações práticas. Então, como que a IA é aplicada em casos bem específicos e como que ela é aplicada de forma geral, com essa mão invisível que está por detrás de tudo que é smart e que a gente deve começar a sentir cada vez mais visivelmente conforme a IA, que é cérebro, né, que é software, começa a entrar na parte física, que são os robôs, que é a próxima onda, né? Então, com isso, a gente tem esse panorama. Se você acompanhou todos os episódios, eu tenho certeza que você vai continuar essa jornada com a gente, que é uma jornada deliciosa e que precisa de cada um de nós com responsabilidade para fazer acontecer o futuro que a gente quer. É isso, né, Carol? É isso mesmo, obrigada. Temporada muito gostosa, muito elucidativa. Quem quer saber em que pé que a gente tá aqui no Brasil, no mundo, quando a gente fala de IA, pode acompanhar desde o primeiro episódio, que você vai ter um bom embasamento. E o Futuramente vai ficando por aqui. Enfim, em breve, novidades, aguardem. Enquanto isso, você continua encontrando a Marta no Instagram dela, que é o @MartaGabriel, ou falando com a gente pelo e-mail futuramente@cbn.com.br. Esse podcast teve a apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia, edição de Ellen Menezes, que criou trilhas e vinhetas maravilhosas com o uso de inteligência artificial. Os trabalhos técnicos são de Altair Cunha e Cauã Felipe. A coordenação de podcast é de Gabriel de Campos e Thiago Barbosa. E a direção é de Pedro Dias Leite. Tchau, tchau, até mais. Até, pessoal.